Fala nação de abestinados, professor J na área, para mais uma aula. Antes de tudo, eu quero que vocês revisem aqui comigo o que é substantivo, advérbio e adjetivo. É uma conceituação ampla, só para introduzirmos. Substantivo nomeia alguma coisa, advérbio atribui circunstância e adjetivo atribui característica, tá bem? Olha só, pessoal, temos aqui o verbo transitivo, intransitivo e de ligação. O verbo transitivo, ele necessita de complemento. Por que necessita de complemento? Vocês verão agora nos exemplos. Olha só, J ama. O verbo amar aqui pede algum complemento? Sim, você ama algo ou alguém, que no caso aqui é Elaine, né? Ou Elaine, como alguns aí falam em outros estados. J ama Elaine. Temos aqui um verbo transitivo, pois ele pede complemento. E Elaine aqui é o objeto, tá bem? O objeto do verbo. Olha só, J gosta. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Então, também é um verbo transitivo. Olha só. Pessoal, por que o verbo transitivo ele pede complemento? Porque ele necessita do complemento para fazer sentido. Então, quando você vem aqui e fala J ama Elaine, o objeto está completando o sentido do verbo. Existe algo entre o verbo e o objeto? Não. Então, o verbo é verbo transitivo direto. E o objeto, objeto direto. Existe algo aqui entre o verbo gostar e o objeto? Sim. Temos aqui a preposição de, tá vendo? Olha só. Preposição objeto. Então, existe algo. Se existe algo, o verbo é transitivo indireto e o objeto indireto. Ficou claro, né? Ficou claro. O verbo transitivo necessita de complemento. E o verbo será transitivo direto e transitivo indireto. Temos também o bitransitivo, que é indireto e direto ao mesmo tempo. Mas fica para outra aula. Olha só. O verbo intransitivo não necessita, pois ele já possui sentido completo. Se eu chego e escrevo J dormiu, vocês entendem que J dormiu. Quem dorme, dorme. Não necessita de complemento. Mas eu posso colocar algo aqui após o verbo para atribuir alguma circunstância? Sim, eu posso, por exemplo, dizer J dormiu tarde. Olha só, J dormiu tarde. Tenho um verbo intransitivo, já que ele possui sentido completo, verbo intransitivo, e tenho aqui algo atribuindo circunstância ao verbo, que é, no caso aqui, olha só, um advérbio. Olha só, advérbio. Advérbio atribuindo uma circunstância ao verbo. Por último, olha só, J está feliz. O estar aqui, pessoal, é um verbo de ligação. Por quê? Porque ele está ligando. Ele está ligando uma característica feliz ao sujeito. Perceberam? Quem está feliz? J. Então, temos aqui um verbo de ligação. Tá bem? Olha só. Agora, vamos fazer outra análise. Pessoal, nos dois primeiros exemplos, eu tenho algo completando o verbo. Não é isso? Se está completando o verbo, eu devo chamar de, olha só, complemento verbal. Tá bem? Complemento verbal. Porque está completando um verbo. E por que eu coloquei substantivo aqui? Por que eu conceituei substantivo? O complemento aqui, os dois, do verbo amar e gostar, pertence a qual classe? Elaine, Elaine, substantivo. Então percebam que os complementos verbais são substantivos. Se eu chego aqui e falo J dormiu tarde, olha só, o advérbio aqui está atribuindo circunstância ao verbo intransitivo, por isso que eu conceituei aqui advérbio. Mas o advérbio, ele não está completando, ele está junto. Vocês percebem que ele está junto do verbo e é facultativo, por isso que ele é um adjunto adverbial. Olha só, tudo faz sentido. Na língua portuguesa, pessoal, tudo faz sentido. É só raciocinar mais. E por último, eu tenho aqui
algo que está caracterizando o sujeito. E pertence a qual classe? Um adjetivo. Temos aqui um adjetivo caracterizando o sujeito. Por isso que eu conceituei aqui o adjetivo. Por quê? Porque são três classes muito importantes quando vamos falar de verbos transitivos, intransitivos e de ligação. Sim, aqui nós temos um predicativo do sujeito. Não esqueçam, predicativo do sujeito. Perceberam como tudo faz sentido? Eu demonstrei aqui para vocês a relação das classes gramaticais com a transitividade verbal. Espero que tenha ficado claro. Se restou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Forte abraço.